Olá, queridos e meus amados irmãos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui para mais um discipulado para você. Lembrando que temos aí todas as playlists já prontas, desde lá do Conhecendo Deus, Faz a Vontade, Mente de Cristo, Missão com Deus, Batalha Espiritual, Liderança de Jesus. Depois veio agora terminamos aí o Sentinela de Oração. Estamos agora, hoje, na nossa quinta aula, né? Quinta aula do Evangelismo de Oração, né? Então, é muito importante isso. Nós estamos aí dando sequência já hoje é a quinta aula e na quarta aula sobre o tema Evangelismo de Oração de acordo com Jesus, né? Deixa eu ver aqui. De acordo com Jesus, é que ele está um pouco meio cego. Às vezes acontece isso, né? Então, vamos hoje para a nossa última aula, né? É a última aula que eu falo. É a quarta aula sobre esse assunto. Não é a última aula, tem muita aula ainda para desenvolver ainda nesse trabalho. Hoje nós vamos para a parte da nossa parte aqui. Deixa eu só colocar o computador aqui um pouquinho mais pertinho, que está tudo no computador aqui hoje, né? Que é, a pergunta é, nesse ponto, qual é a ordem? Qual é a ordem? Vamos lá. A fim de equipar Timóteo para essa tarefa, Paulo lhe dá uma instrução. Aí aqui está em 1 Timóteo 1,18, que diz: Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmando nelas, você combata o bom combate. Aqui é uma promessa, né, uma palavra, né, para Timóteo, sobre aquilo que Deus já tinha falado para Timóteo. Timóteo e Paulo está apenas ratificando aqui para Timóteo sobre tudo aquilo que Deus já tinha dito para ele. Então, ao ler esse texto de 1 Timóteo 1,18, imediatamente começamos a procurar pela instrução. Infelizmente, concluímos erroneamente que a instrução se encontra num dos dois versículos seguintes, já que o capítulo está quase terminando. Descartando o versículo 20, já que se refere a Emineu e Alexandre, que obviamente haviam desobedecido a essa instrução. Aí, no versículo 20, e aqui que ele fala sobre esses dois cidadãos, né? Ele fala o seguinte, olha, entre eles, Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aí tá. Então, estão olhando o verso 19, que diz, mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então a pergunta é, essa instrução, certo? Vamos lá. A primeira coisa que Paulo aqui ele recomenda para Timóteo é a questão da consciência limpa, né? A gente precisa ter essa consciência limpa, porque quando formos falar do Evangelho, pregar o Evangelho, nós viemos ter como diz o ditado aí, a ficha limpa, né? Ó, ter uma consciência limpa sobre o qual edificam a fé, porque se tivermos fé, nada nos será impossível. A fé, ela é o ponto de partida para o evangelismo. Se você for fazer um evangelismo, né, um trabalho de evangelístico, e não tiver fé, rapaz, não vai adiantar nada. Eu falo isso com muita propriedade, porque todos os meus trabalhos que eu fiz até hoje de evangelismo foram todos eles baseados na fé. Não tem outro meio de fazermos isso, né? E graças a Deus, em intermédio desses trabalhos baseados na fé, que nós obtemos muitas experiências com Deus, né? Vamos lá. Paulo não diz, mantenha a fé e a consciência limpa, que é de forma imperativa. Em vez disso, ele disse, e usa o gerúndio, mantendo, ele não é que mantenha, vamos a fé, manter a fé e manter uma boa consciência.
Então, Paulo aqui está destruindo Timóteo justamente para poder ele não sair do propósito, né, do propósito. Vamos continuar aqui. Paulo está dizendo a Timóteo que a sua instrução deve ser cumprida a partir de uma vida de santidade. Por isso, a necessidade de uma consciência limpa. Porque a santidade, ela vai chamar a atenção mesmo daquelas pessoas que estão lá fora. É diferente, a diferença. Hoje em dia, as pessoas querem fazer um trabalho de evangelismo, mas não, a igreja, de alguma forma, não quer ter a diferença, ou não quer diferenciar daquilo que a qual o mundo idealiza, né? Então, que presta atenção nisso aí. Não vai adiantar quase nada, né? Ao fim de encontrarmos, né? A fim de encontrarmos a instrução de Paulo, precisamos entrar no capítulo seguinte. Vamos lá, o capítulo 2, versículo 1. Aí Paulo fala assim, em 1 Timóteo ainda, tá? Antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. A palavra antes de tudo, e recomendo, tem o propósito de definir o cenário para o anúncio de algo que não deve ser negligenciado. Obviamente, é a ordem de Deus. O que Paulo está ordenado é que a igreja ore por todos, em todos os lugares. Por quê? Porque Deus quer que todos sejam salvos. Gente, hoje em dia, se você não entrar com esse ponto de partida, que Deus quer que todos sejam salvos, não adianta chegar lá na igreja, fazer bonito na igreja, pregar bonito na igreja, ter uma mega igreja, ter uma boa dicção para pregar, um bom cântico, com os bons instrumentos, se nós não entendermos que Deus quer que todos sejam salvos, independente. Por isso, temos que orar por todos. E Paulo que começa a dar uma ordem para Timóteo, todos precisam ser salvos, então vocês precisam orar. Agora, observe o que ele fala no versículo 2 e versículo 3, ainda do capítulo 2. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que seja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao crescimento da verdade. A evidência convincente da natureza da evangelística da passagem começa justamente no capítulo 1 e no verso 15, né? Que é inegável. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Eu quero olhar na minha Bíblia. 1 Timóteo. 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, eu já estou chegando lá já. 1 Timóteo, o versículo 15 diz o seguinte: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Todos nós somos os principais dos pecadores, né? Então, Paulo fala aqui, né, que tudo começa, né, a natureza evangelística começa justamente quando nós entendemos que nós precisamos trazer pessoas para o Evangelho como nós fomos trazidos para o Evangelho, né? Pecadores, pessoas que precisam da salvação. Agora, para isso, nós precisamos mudar o clima espiritual da cidade. O clima só vai ser mudado quando a gente entender que todos precisam ser salvos. Não somente da cidade, como também do nosso país. Nós precisamos mudar esse clima. Nós temos o poder de mudar esse clima. E hoje, o clima, vamos dizer assim, pelo que nós estamos observando aí algumas coisas, o clima está meio hostil. E esse hostil que eu estou falando, quem criou não foi o mundo, não. Foram aqueles que se dizem pastores e renomados pastores, homens que dizem homens de Deus, que estão criando um clima hostil dentro do nosso próprio país. E as pessoas estão olhando para esses homens, né, e chamando alguns deles até chamando eles de homens pastores com ódio. Olha que situação. Nós temos que mudar essa história, né? Deus às vezes permite determinadas coisas no nosso país, aquele que dizer entre aspas que são ruins, principalmente quando ele permite que algum determinado líder político assume uma cadeira
né, de liderança no governo, seja ele no estado, seja ele na cidade, seja ele até do Brasil. Deus ele permite isso, sabe por quê? É para nos testar. Se nós realmente, o que nós temos no nosso coração? Na verdade, tudo nessa vida são um teste para a gente, não para Deus, Deus já conhece, mas para a gente, para entendermos se nós estamos andando verdadeiramente no caminho certo, se estamos agindo de forma correta diante de Deus. E aparece que essas pessoas, né, que Deus provou para elas que elas precisam rever os seus conceitos. Vamos lá. A instrução de Paulo também contém uma promessa. A promessa, né, que nós temos aqui no versículo 1, versículo 2, que fala que, olha só, antes de tudo, vou ler novamente, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridades, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Aí a pergunta é, por que a nossa cidade não tem tranquilidade, não tem paz? Por que a piedade ela não as impera? Em si a impiedade, a maldade. Porque hoje as pessoas andam de forma completamente indignas, ou pessoas andam nos seus erros. Por quê? A pergunta que temos que fazer para a igreja. A igreja tem que responder essa pergunta, porque, de alguma forma, a igreja não tem correspondido como deve corresponder. Eu falo isso e repito, determinadas atitudes de alguns dos nossos irmãos, ao fazer publicações, né, sobre nossos líderes de governo na rede social, ou falar alguma coisa referente a isso, estamos, de alguma forma, amaldiçoando o nosso país. Não é isso que Jesus nos ensinou. Ou melhor, Jesus nos ensinou nos abençoarmos as pessoas. Abençoa os que vos maldizem, olha só, né? Então, vamos aí, Paulo, ele procura mostrar para a gente aqui exatamente isso, mostrar que o caminho para a gente poder trazer, pacificar, paz, né, para a nossa localidade, para a nossa comunidade, é a igreja parar de olhar para as pessoas com ódio. É porque, irmãos, essa é a verdade, não tem como nós voltarmos atrás, não tem como nós passarmos a mão. A verdade é que as pessoas olham com ódio, e o evangelismo, na verdade, ela fica ineficaz. O Espírito Santo vai trabalhar quando nós entendermos que as pessoas precisam de paz. Nós somos aqueles que pregamos a paz. Olha o que Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só. Então, se a gente não traz paz, e sim prega contra isso, gente, qualquer publicação que se faz na rede social, ela é uma demonstração que nós estamos amaldiçoando o nosso país. Satanás está batendo palma. Ele e seus demônios estão satisfeitos com essas publicações que se faz aí na rede social. Toma cuidado. Se está agradando é o diabo, e não a Deus, como você pensa. Vamos lá. O apóstolo Paulo mostra, se orarmos por todos, incluindo aqueles que estão em autoridade, veremos uma melhora drástica no clima espiritual à nossa volta. Vamos poder viver vidas tranquilas e pacíficas com toda a piedade. Não há como a piedade aumentar em nossas cidades, a não ser que a impiedade diminua. É aquele caso. Como é que eu vou acabar com o tráfico de drogas? Como? Ah, pastor, o BOP entrar lá e detonar todo mundo. Irmãos, quem disse que termina assim? Ao contrário, aumenta mais ainda. Né? A Bíblia ensina que quanto mais guerra teremos. Né? Esse tipo de coisa sai do nada. A única forma de combater isso é diminuir a impiedade. Como é que diminui a impiedade?
pregando, trazendo essas pessoas para o reino. Quanto mais pessoas viciadas se aceitarem Jesus e nós trabalharmos para que elas sejam aceitas, para que elas sejam satisfeitas, nós precisamos, a gente vai eliminar tudo isso. Quer acabar com o crime? Né? Faz com que as pessoas venham para o Evangelho. Prega para o líder lá daquela facção. Olha só, se ele é líder de uma facção, imagine ele sendo um líder do reino de Deus. Olha só que coisa. Então, tem que pensar assim, né? A gente vai diminuir, ou talvez acabar. Só acaba assim. Se o governo entendesse assim, daria para a gente mais liberdade para pregar o Evangelho. Claro que isso não vai acontecer nunca, né? Pelo menos eu acho que nunca vai acontecer. Mas, se fosse pensar que quer eliminar o mal, é simples. É só trazer pessoas para Cristo. Trazer pessoas para Cristo. Vamos lá. Não há conviver tranquila e dignamente, a menos que o nosso trabalho seja feito e o bom combate seja ganho. Para a gente poder, por exemplo, pessoas que se diz evangélico, se diz homens de Deus, mulher de Deus, vão para a estrada, dirigem de forma aleatória, rebelde, transgridentes, né? Tá aí, eu fico vendo alguns cristãos fazendo aí umas barbaridades. Se é para ligar seta, liga seta. Se é para poder não correr, andar no limite, ande no limite. Vamos fazer o que diz as recomendações de trânsito. Se é para podermos viver bem na cidade, viver em paz, não jogue lixo no chão. Ao contrário, mantenha a sua casa limpa, mantenha a sua rua limpa. E assim por diante. Vamos fazer nossa parte. O que adianta a gente querer mandar malho nas coisas, falar mal disso, falar mal daquilo, se nós mesmos estamos fazendo completamente ao contrário? É difícil. Paulo continua com a chave para alcançar os perdidos proporcionar-lhes uma prova tangível de que Jesus veio para salvá-los, suprindo a sua necessidade premente através da oração com evangelismo. Não adianta simplesmente orar, tem que orar evangelisticamente. Eu acho que saiu a palavra, né? Então tem que orar desta forma, de uma forma evangelística, e não de uma forma de querer. Por exemplo, você vai pregar a palavra. Eu sempre falo que eu estou para até trazer uma palavra, a gente vai devagarzinho, a gente vai montando isso. Você quer ser um bom pregador? A pergunta que alguns fazem: pastor, como eu faço para trazer uma pregação tocante, convincente? É simples. Ela te convenceu? Você está convencido do que você estudou, do que você aprendeu na pregação? Tem pessoas que têm a mania de abrir a Bíblia e falar assim: o que Deus me der no dia eu vou pregar. Não, irmão, não entra nessa não. Eu não concordo com isso. Por mais que já aconteceu algumas coisas comigo, mas eu já estava de muito tempo já preparado aquela mensagem. Ali foi apenas um momento de nós abrirmos a Bíblia e explanarmos a palavra, mas eu não fui ali aleatoriamente, eu nunca vou aleatoriamente pregar. Tem que ter propósito para pregar. Tem que viver com um propósito para que as pessoas possam ver em você uma vida regular com Deus, né? Uma vida regular com Deus. Então, oração com evangelismo. Vamos continuar. É assim que alcançamos a cidade, como a igreja primitiva fazia. Olha só. Não mais dependendo das habilidades de umas poucas pessoas, mas através da obra de toda a igreja, propagando o evangelho em toda a cidade, por meio do evangelismo através de oração. Então, esse é o trabalho de oração com evangelismo. Você trabalhar orando, né? A oração ela é uma forma de a gente poder trazer as pessoas para cá, mas
de alguma forma nós já explicamos aqui como que se faz isso, né? É só você entrar nesse tema aqui. Essa é a quarta aula sobre esse mesmo tema, por isso você deve dar uma lida aí mais tarde, mais para trás. Vamos para a letra G? Um texto fora do seu contexto é somente um pretexto. Isso tá bem claro para a gente. E é um fato. Nunca pegue um texto e pregue ela fora do contexto. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Mateus 28, 19 diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando reexaminamos a grande comissão através da ótica do evangelismo, através da oração, alcançamos regiões inteiras, tornar-se possível. Vamos examinar de perto o texto de Mateus 28, 19. Jesus nos manda ir por todas as nações e a pregarmos o evangelho a todas as pessoas, batizando-as, ensinando-as tudo que ele nos ensinou. Eu vou dar uma pausinha aqui. Tudo que Jesus nos ensinou. Nós não somos o dono da verdade. Temos que ensinar o que Jesus ensinou. Trazer a palavra dele. O nosso papel como ensinadores, como mestres da palavra, é fazer com que as pessoas entendam como servir a Jesus, não como seguir a nós. Toma esse cuidado. Esta é uma ordem, no mínimo, bastante difícil de ser realizada. Quem pode fazer isso e ainda manter um emprego secular exigente? Ou ser um bom pai, uma boa mãe, ou mesmo um pastor, com as demandas de tempo de cada um desses papéis impõe. Repetidas vezes encontramos-nos divididos entre a necessidade de testemunhar no lugar onde fomos plantados e a ordem de ir a outro lugar a fim de alcançarmos os perdidos. A dura realidade é que, após 2.000 anos de tentativa, não realizamos tarefa, visto que aproximadamente metade da população não ouviu que Jesus veio salvar todos os homens. Pior do que isso, um grande número daqueles que ainda não foram alcançados moram em nossas cidades. Um número considerável em nosso bairro. E não há sinais que serão logo de que eles serão logo alcançados. Gente, a gente lê esses pontos aqui e a gente fica envergonhados. Saber que muitas pessoas precisam ser alcançadas. E eu conheço pessoas que são até obreiros, até pastores, que têm umas atitudes complicadas, muito complicadas. Brigam por qualquer coisa, discutem por qualquer coisa. E eu tenho as minhas falhas, confesso aos irmãos, né? Às vezes a gente passa na rua, como passei esses dias aí, meu sobrinho falou assim, reclama de tudo, né? Eu estava lá reclamando do trânsito, eu estava já irritado com pessoas param, sabe? De uma forma tão assim, do nada, e não ligam e não sinalizam, a gente está querendo adiantar nossa vida, e aí fica as pessoas que ficam transitando. Não tem nada a ver. A gente precisa ter paciência, eu concordo com isso. A minha esposa sempre fala isso, eu preciso me policiar mais nisso. Mas eu vejo pessoas no emprego agindo de forma completamente incoerente àquilo que dizem que estão servindo a Deus. E isso, de alguma forma, complica a visão evangelística, né? E a visão que eles têm a respeito do Evangelho de Cristo. Por isso precisamos reavaliar nossas vidas. Aquilo que eu falei, quando for pregar, eu preparar a mensagem, antes de tudo, ela tem que impactar você. Se a mensagem não impactar você, você vai até pregar bonito, palavras bonitas, lindas, mas somente serão palavras e nada mais do que palavras. É isso aí. Olá, que tragédia! Por que falhamos de forma tão miserável? Vamos lá. A razão é que tiramos do contexto de Mateus 28, 19,
o verso que consideramos ser o coração da grande comissão. E ao fazer isso, desenvolvemos uma metodologia incoerente. Um texto fora do seu contexto se torna um pretexto. Quando olhamos esse verso isolado no seu contexto, o peso do cumprimento da grande comissão repousa exclusivamente sobre os nossos ombros. Nosso entendimento tradicional desse texto é que nós devemos ir, evangelizar, ensinar e batizar todas as pessoas. Agora, examinando essa passagem em seu contexto, em seu contexto, acrescentamos os versos que vêm antes e depois. Então vamos seguir ele. Vamos ler verso 18 até o versículo 20. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aqui podemos, agora, dois poderosos elementos entram em cena. Vamos lá. O primeiro, Jesus tem autoridade em qualquer lugar, tanto nos céus como na terra. Isso significa que não há um único problema que ele não possa resolver, nenhuma necessidade que ele não possa suprir. Jesus pode todas as coisas. Ele foi dado toda a autoridade. Você consegue entender o que significa isso para mim e significa isso para você quando a gente vai trabalhar no Evangelho? Toda autoridade foi lhe dado. Então, ele tem todo o poder. Ele pode realizar o que ele quiser em qualquer lugar. Não tem Satanás, não tem os demônios, não tem nada que vai impedir a sua operação. Como diz lá no capítulo 43, se não me falha a memória, versículo 13 de Isaías: operando Deus, quem impedirá? Nada pode impedir a operação de Deus. Segunda coisa que nós podemos entender aqui, o segundo elemento é: ele está conosco em todo lugar. Primeiro, tem toda autoridade. Segundo, ele está em todo lugar. Se substituirmos vão para indo, como parece na mudança drástica da responsabilidade. Aqui, o peso não está sobre os nossos ombros, mas sobre os ombros largos e incomparáveis de Jesus. Ele está dizendo: enquanto vocês estão levando suas vidas diárias, se encontrarão com necessidade. Apenas lembre de duas coisas. Primeiro, eu posso cuidar da necessidade dessas pessoas. E a outra, eu estou bem aí, ao seu lado. Estou bem pertinho de vocês. Só leve a palavra. Só pregue a palavra. E deixe que o resto eu resolvo. É assim que temos que fazer. Mas, na prática, a igreja não tem agido dessa forma. Nós temos querido essa coisa de criar estratégia, de criar métodos, programas para evangelizar. Irmãos, tudo é viável, tudo é aceitável quando quando é o Espírito Santo que desenvolveu isso. E, na verdade, o que convence o homem não vai ser os métodos, não vai ser os programas, não vai ser as estratégias. Quem vai convencer o homem é o Espírito Santo. Olha para o livro de Atos dos Apóstolos, gente, eu sempre falo isso. Você quer entender isso? Olha para o livro de Atos dos Apóstolos, lá não tinha método, lá não tinha estratégia, lá não tinha programas. 7 semanas disso aqui, 7 semanas daquilo ali, 7 dias daqui, 7 dias daqui, aí cria um tanto de programas assim, né? E acaba isso, né? Entrando por métodos financeiros, tem que pagar para poder você ouvir a palavra. Eu não aceito isso. Não aceito. Pagar, botar o seu curso que você vai ensinar a palavra para poder as pessoas pagarem, dar de graça, né? De graça. Custa nada. Eu estou aqui, né, irmãos? Vamos nós dar de graça. Dar disponível para poder a gente
para poder as pessoas aprenderem. Deixa, se houver alguma pessoa de má fé, isso é problema delas com Deus. Nós temos que ter o nosso objetivo. Quem converse o homem na igreja primitiva não tinha esse negócio de estratégia, programas, métodos, não tinha nada disso. Eles pregavam o evangelho. E a vida deles era exatamente do métodos. A vida deles era a estratégia. A vida deles era o programa. Não que ninguém precisa pagar um programa de graça, aonde vidas eram curadas, onde as pessoas botavam as macas no caminho onde Pedro passava, e a sombra de Pedro curava aquelas pessoas. Não era a ação de Pedro, era o poder de Deus que estava na vida do apóstolo Pedro. Dá juízo à turma, né, Jesus? Né, irmãos? Então tá aí. Então a gente vai terminar agora falando sobre isso aqui, olha. Como Jesus irá suprir a necessidade deles. Aí, João capítulo 14, verso 14 diz: se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. O nome de Jesus. Pedir o nome de Jesus. Tá bom? Isso, ele está dizendo o seguinte: não se limite a falar de mim. Apresente-me aos perdidos, mostrando-lhe meus milagres. Tá faltando milagre. Poxa, eu não estou vendo que tem milagre. Bom, então, vamos trabalhar em cima disso, para que Deus faça o seu milagre e mostre os seus sinais nessa terra. Queridos irmãos, hoje a aula está aí. Mais uma aula dinâmica, mais uma aula para aprendermos, mais uma aula para podermos exercitar o Evangelho. Ok? Deus abençoe. Nós terminamos hoje essa parte de evangelismo de oração de acordo com Jesus, e ele nos ensinou isso. Espero que também viemos aprender a cada dia, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula. Estaremos aqui juntos para podermos desenvolver esse trabalho abençoado pelo nosso Senhor. Amém.